Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A aproximação do fim do ano nos remete obrigatoriamente à questão da passagem do tempo. Poderíamos fazê-lo todos os dias se, como nossos pais e avós, tivéssemos o salutar hábito de manter diários para rever e reviver o dia. A velocidade que impusemos às nossas existências nos veda este tipo de prazer. Até recentemente, os meios de comunicação mantinham esta tradição e as edições retrospectivas de dezembro cumpriam um importante papel. Algumas convertiam-se em peças históricas. A imprensa dá sentido aos fatos, junta os cacos, os fragmentos, costura o ontem com o hoje e nos prepara, de alguma forma, para o amanhã. Com isto em mente, criamos em 2008 uma edição especial de fim de ano que serve de referência sobre o que passou e de advertência para o que pode acontecer. Hoje, pelo 7º ano consecutivo, o Observatório repete a experiência com a decisiva ajuda dos mesmos observadores que nos privilegiam com as suas inteligências, experiências e percepções. Afonso Romano de Santana, poeta, ensaísta, jornalista, professor. Sérgio Besserman Viana, economista, ambientalista, professor também. E Renato Lessa, cientista político e atual presidente da Biblioteca Nacional. E, para começar, uma pitada de bom humor, se for possível. Qual é a interjeição que vocês usariam para acompanhar esse ano tão difícil de 2014? Ufa ou oba? Afonso. Bom, no dia 31 de dezembro, oba, porque vai começar uma coisa nova. No dia 31 outra vez, ufa, ficamos livres, né? Eu acompanho, mas o ufa coletivo maior de que eu já ouvi em toda a minha vida foi quando terminou o 7-1 da Alemanha no Brasil. A gente, ufa, acabou. Renato Lessa. Eu acompanho também, quer dizer, os anos todos começam com a expectativa de que agora vai deslanchar e terminam com 365 dias de homeopático desencanto. Então, ao final, certo ufa se impõe ao analista. Né? Então, vamos tratar a sério aí do que houve e do que vai haver. Esse foi um ano, somos obrigados a ver isso, um ano do encontro com o passado, né? Uma efeméride tomou conta das nossas vidas, que foram 50 anos do golpe militar, e o esforço que houve por parte de partidos e da imprensa de relembrar isso, a Comissão da Verdade trabalhando e fazendo o esforço de buscar a verdade, mesmo sabendo que a justiça talvez não seja feita, não é? Porque muita gente já morreu e a lei de anistia está aí. E temos aí um fenômeno que para mim, acho muito interessante, é que o Brasil está aprendendo história não através dos livros de história, mas através das biografias, né? Quer dizer, a biografia do Getúlio vitalizou aquele período todo, aqueles 15 anos do Getúlio e os seguintes também, né? E agora temos aí a do Prestes, também, que digamos, é o outro lado, não é? Eu acho extremamente interessante isso. O Brasil sempre tem uma forma esperta de contornar as dificuldades. Não estudamos história, mas estamos estudando a vida das pessoas. Como é que vocês veem esse passado que a gente confrontou e enfrentou e encarou em 14? Isso. Por ordem alfabética? Isso. Pode ser, Afonso. Não, você falou do Prestes e, por coincidência, até que o Renato Lessa, né, da Biblioteca Nacional, houve um momento que se pensou em dar todo o acervo do Prestes para a Biblioteca Nacional. Já pensou? Depois houve um momento em que se pensou que a Fundação Roberto Marinho ia tomar conta disso. Então, você imagina, Roberto Marinho, à direita, etc., né, e o arquivo, né,
nacional. São dois... A memória nacional. É a memória nacional, né? Isso mostra um pouco o Brasil, né? Como é que a esquerda e a direita vão se articulando. Eu acho que você tem razão, o negócio da biografia ensina muito mais, porque a poesia, a biografia começa a lidar com o essencial, que é a poesia, né? Que é o verdadeiro fato que ocorreu. Aí volta Aristóteles, né? O essencial da história é realmente o que fica, é a poesia. Renato, como é que você vê esse nosso reencontro com o passado, né? Uhum. Acho que teve muitos episódios que levantaram essa sensação, né, de voltar, tentar entender um pouco o passado. Começar pela questão da Comissão da Verdade, né, que não começou este ano, ela já vem de antes, mas esse ano ela teve uma visibilidade muito grande, né? O alcance dessas comissões da verdade, que foram criadas em vários países, ele é determinado, em grande medida, pelo tipo de transição que se faz da ditadura para a democracia, né? Então, no caso da Argentina, houve uma vitória clara, né, das forças democráticas contra a barbárie da ditadura. Então, puderam impor ao passado uma investigação extremamente profunda e sem perdão, ainda com tentativas de passar leis de obediência devida, mas devidamente revogadas na hora certa, de modo que os argentinos puderam lidar com esse passado, quer dizer, pondo na prisão os mandatários, né, e não apenas os executores. Cadeia de comando. A cadeia de comando toda foi quer dizer, então o Videla está preso, né, quer dizer, generais octogenários estão presos, né, morrerão presos, quer dizer, se esse marco legal for perseguido. O Brasil, quem ganhou? Quem ganhou a transição? A nossa transição foi um empate, foi muito empatada. Já acabou? Não acabou, certo? Exatamente, faz toda a razão em introduzir a dúvida cética, será que acabou? Parece que não acabou, parece inacabável. E o fato, há dois fatos. Há um fato notável, que é o fato de termos tido uma comissão da verdade que tentou e levantou aspectos fundamentais da barbárie que aconteceu por aqui, mas há um fato horrível, negativo, que é a resiliência das Forças Armadas em resistir à abertura desse baú, como se o atual comando das Forças Armadas tivesse parte com as decisões que foram tomadas nos anos 70. Não tem nada a ver. Eu também acho, Dígio, mas parece que tem. Quer dizer, porque o comportamento... Quer dizer, um observador estranho, que nada conhece da vida brasileira, interpretaria, digamos assim, as dificuldades postas pelas Forças Armadas para abrir o baú como um sinal eloquente de que há uma linha de continuidade, ou seja, nós não temos por que pedir desculpas, né? E eu acho isso uma coisa gravíssima, sobretudo porque temos uma presidenta, que é comandante em chefe das Forças Armadas, que teve uma experiência, digamos assim, muito pouco agradável nos cárceres da ditadura. Então, é um pouco Brasil, né? Quer dizer, lá e cá, ufa e oba. Quer dizer, que ótimo que tivemos a Comissão da Verdade, mas que lamentável que, depois de 20 e poucos anos de vida constitucional, não vou dizer vida democrática, mas vida constitucional estável, tá certo? Isso ainda seja Você não acha que isso é um pouco Brasil, realmente, a zona cinza? Tem uma zona cinza com a qual nós convivemos incomodamente. Isso. Quer dizer, o fato de que o Getúlio foi ditador e foi democrata. Foi democrata, a independência. A história do Brasil é isso, essa zona cinza, da impressão que nós estamos lidando hoje com... sobre o passado imediato que é um veto sobre o alcance da democracia, sem dúvida alguma. E houve também aí, digamos, a minha geração tem que fazer uma meia-culpa, o debate sobre a anistia foi apressado. Mas por quê? Porque o Brasil todo queria sair do pesadelo. Então, assim, a imprensa queria se libertar da censura, logo. Os exilados queriam voltar para retomar a sua atividade política. Todos estavam apressados. E aí, eu tenho a impressão de que as negociações, quer dizer, os militares que tinham a faca e o queijo na mão... Estavam com pressa também de entregar o abacaxi. Eles também estavam também com pressa, evidentemente. Claro. Então, houve assim, um acerto de pressas, né? E aí não fizemos o modelo argentino. Que tem méritos e deméritos também, né? Eu acho o seguinte, primeiro, o trabalho da Comissão da Verdade é extraordinário, agora eu, pessoalmente, detesto o nome, tá? Eu acho Comissão da Verdade uma contradição em seus próprios filosoficamente é complicado, né? Comissão da Verdade, Comissão da Mentira. O que é mentira, o que é verdade. Com comissão. Verdade também é mais preocupante. Mas junto fica esquisito pra caramba. Né? Se fosse Comissão da Busca da Verdade. E o objetivo ficasse mais claro e assumido politicamente.
O objetivo é o Estado, forças do Estado não podem ser terroristas, homicidas, sequestradoras, torturadoras. Não é uma comissão da verdade para esclarecer o período histórico. E as duas observações que eu faria mais é uma, repetir rapidamente, Renato, foi muito triste, foi um acontecimento político contemporâneo, presente, não tem tanto a ver com o passado, a atitude das Forças Armadas. Principalmente porque a gente vive num país onde as forças militares continuam matando muito, mas muito. As polícias militares, que são Forças Armadas. E morrendo também. E morrendo também. A segunda questão é que acho que a academia está devendo. Os intelectuais estão devendo muito à sociedade brasileira no entendimento, tanto de 64, como da transição. Eu acho que o pensamento intelectual ainda está raso, preso a rótulos, e ainda não se aprofundou nesse processo. Muito focado em conjuntura. A gente não tem a perspectiva do médio e do longo prazo. Você não tem narrativa histórica de longo prazo. Eu acho que, inclusive, a nossa geração não é a geração indicada para fazer essa revisão histórica. Talvez, eu até diria uma coisa que eu não tenho visto escrito por aí, que é necessário que morram os militares, morram os guerrilheiros, morram todos nós que participamos disso, que venha uma outra geração mais isenta. Então que demore esse esclarecimento. Voto na segunda opção. Não é? E vai levar tempo. Fora o fato que a história se faz enquanto se faz, né? Não termina nunca. Bom, então, nós tivemos, dentro dessas reflexões, nós tivemos duas coisas importantes. Foi a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que marcou o país se preparou e de repente, foi uma caixinha de surpresas mesmo. Quer dizer, a Copa deu certo e o futebol, onde a gente imaginava-se, nós éramos invencíveis e, de repente, a gente tropeçou numa piada, né? Que virou uma piada. O que me assusta, e já tem me assustado já há muito tempo, como observador assim, um pouco obsessivo de futebol, é a deflação da inteligência dentro das quatro linhas. Quer dizer, nós temos cada vez menos jogadores inteligentes no sentido de que nós tivemos, sei lá, até os anos 70... Didi, Gerson... Um exemplo mais contemporâneo, que foi talvez a maior expressão de inteligência que eu vi jogar, foi o Tostão, né, que era realmente uma coisa extraordinária. De uma maneira geral, quer dizer, uma burocratização, uma atletização dos jogadores, né, quer dizer, uma modificação completa no comportamento em campo, né? E eu acho que teve um reflexo muito grande no repertório criativo do futebol brasileiro. Então, eu acho que o resultado técnico do que aconteceu na Copa, a não ser para ufanistas assim, incorrigíveis, não sei se vocês concordam. Tudo bem, o 7-1 foi um pouco excessivo, ok. Podia ser 3-1, podia ser mais, 4-1, né? Poderia ter sido mais. Os alemães foram contidos, cavaleiros e educados. Dizem que os alemães pararam. Eles não entenderam, não acreditavam no que dizem que o Davi Luiz foi cortar o cabelo, acharam mais um gol da Alemanha. O cabelo do Davi Luiz, né? Exatamente. Primeiro, os times estrangeiros melhoraram muito. Essa ideia de que nós éramos os melhores, eles melhoraram muito. E os alemães deram um banho de civilização quando ficaram na Bahia e cuidaram dos pobres e deram uma certa assistência, né? E depois tem um negócio do comércio, da comercialização, da propaganda, né? Que nós estamos lidando mal com isso, né? Então, acho que as duas coisas alteraram muito o nosso conceito, né? Eles melhoraram e o futebol virou um negócio. Em seguida ao desastre, pela ordem cronológica, tivemos as eleições, não é? Que foram também, foi uma experiência singular, não é? Foram eleições muito polarizadas, um debate que emocionou, as pessoas entravam em redes sociais, amigos de 40 anos saíam de grupos de WhatsApp, brigavam. E há que mexer um pouco mais para entender, porque, curiosamente, muito polarizadas e um debate muito raso. Poderia-se dizer ideologizado, mas não foi sequer isso, porque era um ideologizado assim, muito de bandeirinha, de coisinha assim, sem princípios certos ou errados por detrás. Acho que isso revela algo do Brasil, que tem a ver com as manifestações de 2013
que a gente não diagnosticou ainda, então eu não tenho essa pretensão de saber, mas há algo acontecendo, uma transformação nas correntes mais profundas do oceano da sociedade brasileira, não está na espuma, está lá embaixo, que a gente não conhece direito, que a gente pode dar uns palpites. Eu tenho um palpite que a demanda por mais igualdade, e daí não mencionando igualdade de renda, porque essa todo mundo sabe que demora muito, mas o grau de hierarquização da sociedade brasileira, o grau de compartimentalização social, isso já está ficando incompatível com uma sociedade moderna como a nossa. Nada foi feito nos últimos anos. Muita coisa foi feita para combater a pobreza, etc. Mas para mudar essas características da civilização, quer dizer, o enfrentamento político daquilo que está no nosso âmago, mas não foi feito por ninguém, por nenhuma força política. E eu acho que a sociedade não aguenta mais isso, de carteirada, de um que é mais que o outro, ou coisas desse tipo. Eu acho o aspecto lamentável disso tudo é que se a gente faz uma retrospectiva do Brasil nos últimos 20 anos, muita coisa ruim aconteceu, mas algumas coisas boas aconteceram. E essas coisas boas aconteceram no governo Fernando Henrique Cardoso, nos 2 governos de Lula e alguma coisa no governo Dilma. Essa coisa da continuidade. A continuidade, quer dizer, um tratou... Acabamos com a inflação, quer dizer, que recriamos a moeda, criamos padrão de responsabilidade mecanismos fiscal. De inclusão depois. De inclusão depois, e depois a gente, enfim, a inclusão... Quer dizer, se você soma essas coisas, entendeu? Dá um caldo interessante. Agora, esses 2 partidos estão condenados a uma briga de morte. Quer dizer, não há no desenho institucional brasileiro a possibilidade de um governo de coalizão entre as 2 grandes forças do Brasil que em momentos diferentes foram responsáveis por ambas mudanças. social-democratas. Ambas social-democratas, Claro. ambas escritas no campo da centro-esquerda, do Claro. centro. Não, e por isso força nessa- da polarização institucional, para o modelo institucional, elas são obrigadas a ter Mas uma aí lógica tem um- totêmica, né? Quer dizer, em que um totem tem que matar o outro. Mas tem O governo de gabinete, por exemplo, a Merkel formou o seu governo, chamou quem para compor já aquela outra social-democratas. social-democratas. E você faz o governo de coalizão. Isso nós não vamos ter, quer dizer, porque a Mas- rigidez do sistema político impede que isso aconteça. Enquanto você falava, eu pensava numa coisa que eu ouvi outro dia de um personagem que nós conhecemos, com o embaixador Marcos Azambuja. Sim, grande personagem. No almoço, de repente, ele falou a seguinte frase: no Brasil, só existe um partido. O partido da Bolsa Família. É uma piada, mas é uma verdade. Então, nessa eleição, a rigor, o partido da Bolsa Família foi o grande conjunto a ser seduzido. Quer dizer, o governo da Dilma não deixou o PSDB se aproximar através de calúnias, de mentiras. Então, era o núcleo a ser seduzido. Quer dizer, os 2 partidos, né, estão interessados na sedução desse núcleo que está aí, que é o grande Mas partido da Bolsa Família. é interessante que uma Construção metade tenha mútua. se formado, não é com um discurso anti-Bolsa Família, isso é um grupo minoritário de claro. direita, mas uma metade tenha se formado assim, Agora, sem ser seduzida. Né? entrou um elemento, eu acho, pela primeira vez que eu vejo, a reeleição foi discutida pela primeira vez. E eu tenho a impressão de que não é só a reeleição, mas o modelo político-eleitoral. Diniz, eu acho que o Brasil está defasado. 2008 é a grande recessão. Falamos disso ano passado, ano retrasado. Estamos falando isso desde As outras 2008. 2 grandes recessões, 1873 e 1929, levaram 20 anos. Está defasado em relação a ele ou em relação aos outros? A compreensão da história. A história reabriu em 2008. Estamos frente a um mundo que não se entende ainda, com uma governança global baixíssima, cheio de problemas, cascata que a crise econômica já foi superada. É um mundo extraordinariamente complexo, difícil de entender. A discussão brasileira ainda se dá como se tivéssemos no mundo de antes, como se a história não tivesse reaberto. A gente ainda discute aqui estatismo e privatização como se isso tivesse alguma coisa a ver com direita e esquerda. Você acha que não tem mais nada a ver. Provinciana a política Muito. brasileira? O que é normal em países muito grandes, países continentais, Brasil, Índia, próprios Estados Unidos,
ali naquele interiorzão. A gente fica muito voltado para o próprio umbigo, olhando as coisas por dentro. Eu acho que a gente ainda não se situou, o mundo ainda não se situou, mas está efervescente. Nós não estamos querendo reconhecer a efervescência. E o modelo político eleitoral é antiquado, né? É obsoleto. De todas as mudanças que a Constituição de 88 fez, teve uma dimensão da vida brasileira que ela não tocou. A legislação eleitoral. É a mesma. E é esquisita, é jabuticaba, só existe no Brasil. Ainda não tem voto distrital, mas o sujeito se elege num distritão. No Rio de Janeiro, o cara tem disputa lá 11 milhões. É um distritão, é 11 milhões de votos. Ele pode se eleger aqui. Então, é muito esquisito. E o peso do dinheiro, que é sempre, que em qualquer país capitalista ou não, vai estar no jogo do poder, mas no Brasil ele é avassalador. Virou só dinheiro. Então, o dinheiro nos leva para a corrupção, que esse foi um ano em que esse ingrediente apareceu muito, mas isso vamos deixar para o próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. O Observatório da Imprensa volta em instantes com esta edição especial sobre os principais fatos deste ano na imprensa. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje apresenta uma reflexão sobre o ano de 2014 na mídia. Como é que vamos, então, focar essa coisa que não é nova, é crescente, né? E a gente ainda não está conseguindo lidar com isso. E tem a ver com a vida partidária, porque a corrupção se dá porque os partidos não têm consistência, e aí precisa de dinheiro, e aí o marketing consome verbas incríveis, e em suma, como é que... Acho que a vida começar com o turismo, a vida é muito complexa. Começar com esse turismo, com essa proposição acaciana. E, bom, há uma degradação galopante da vida política, isso é inegável, e isso tem muito a ver com a relação entre a política e o dinheiro. Quer dizer, como é que se financia a atividade política? Um país complexo, com eleitorado de mais de 100 milhões de eleitores, uma atividade política que demanda recursos para ela poder existir, as campanhas são custos assim, inimagináveis. Então, toda a sociedade democrática ela tem que, de alguma maneira, resolver, tem que regular minimamente a relação em que... Como é que eu ponho recursos da política? Porque eu também não posso partir da posição de que vamos eliminar completamente o financiamento da política e a política se moraliza automaticamente. Quer dizer, isso é impossível, não é sério uma concepção desse tipo, né? Então, há uma degradação fundamental que tem a ver com o fato de que essas relações tradicionalmente são relações assim, que têm relações heterodoxas com o Código Penal, para colocar a coisa em termos muito moderados. Nós estamos no universo do crime, certo? A relação do dinheiro com a política. Por outro lado, aí é o lado interessante. Subsistemas foram criados no Brasil e vêm sendo criados há 20 anos, que têm desempenhos independentes, que são subsistemas de investigação, de descoberta, de detecção e de tratamento judicial. A degradação ela é permanente. Quer dizer, eu acho que o fundamento da degradação é o financiamento dos partidos e o financiamento da política. Esse é um ponto que... Bom, infelizmente, existe um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Quer dizer, já há algum tempo pediu vistas de um voto, de uma decisão que já está, pelo resultado do placar, ela já está resolvida. Quer dizer, acho que por 5 votos a 1 ou 6 votos a 1, o Supremo está à beira de votar o financiamento, quer dizer, a proibição de financiamento de empresas a campanhas partidárias. O ministro Gilmar pediu vistas, ele tem que pensar um pouco mais. Né? Mas você acha isso importante, Renato? Eu acho importante levantar essa agenda. Eu acho importante e sou a favor que proíba. Isso não virá do legislativo. Mas o financiamento legal das empresas, estamos todos lendo nos jornais, é uma fração irrisória do financiamento ilegal. Sim, mas é uma fração... Então a lei não vai mudar o ilegal. Já é ilegal hoje. Sim, mas o fato da lei não vai mudar o ilegal, porque o ilegal, por definição, é refratário à lei, senão não seria ilegal, óbvio, isso é claro. Mas a ideia conceitual normativa de que você pode ter, quer dizer, diferenças, de que não são os eleitores individuais que votam, que são doadores, acho que isso cria um problema de desequilíbrio do financiamento da política. Uma vez eu resolvi estudar a história da corrupção.
Eu fiquei intrigado. Você já acabou o estudo? Não acabei. Ah, bom. Mas comecei. É. E comecei pela Grécia. É. E, para meu espanto, a corrupção na Grécia graçava, né? Depois, como é que era na Idade Média, como é que era no Renascimento. E citando peças de Shakespeare, Estados Unidos, no século XIX. E você, primeiro, constata que a corrupção é uma coisa geral. Isso faz parte da história e faz parte da política. O que não significa que seja justificada. Agora, uma coisa que você disse, que eu acho que é importante, os países mais prontos têm mecanismos de controle da corrupção. Você sabe que, se passar de um limite determinado, você vai ser punido, né? Seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos. E nós estamos aprendendo isso. Imagina que a Polícia Federal está dando lições ao Congresso, né? Certos setores da própria máquina do Estado é que estão nos ensinando como lidar com a corrupção. Então, acho que estamos aprendendo. Não podemos acabar com ela, mas podemos controlá-la. Agora, você me possibilita dar um salto, porque o tempo ruge, né? Então, corrupção no mundo, não é? E o mundo, não é? Como é que vocês estão vendo esse mundo? A meu ver, eu estou sentindo falta de líderes. O meu líder, que eu ainda prezo muito, é o Obama, mas ele inviabilizou-se, não por causa dele, mas a situação. Pelo ressentimento que ele provoca, não é? Uhum. Quer dizer, não é um ressentimento de adversários normais, tem um ódio, qualquer coisa. O Obama, a derrota que ele teve agora eleitoral, não foi das maiores, foi grande. Já houve outras derrotas. Mas, de repente, foi uma coisa, um ressentimento demais, não é? Nós fomos educados achando que a história tinha uma direção, que a história caminhava como se fosse uma flecha. A ideia de progresso, uma coisa linear, que vai para algum lugar. O cristianismo fala disso, o marxismo fala disso. E a história não caminha em linha reta. Esse famigerado Estado Islâmico pertence ao século VII, quando Maomé existia. Quer dizer, 13 séculos atrás, de repente. Então, a história não caminha em linha reta. Ela caminha assim, aos trancos e barrancos. Isso que você disse é perfeito. Nós estamos um pouco atônitos porque estamos acostumados que a história vai para algum lugar. Não vai a lugar nenhum. A história caminha em todas as direções ao mesmo tempo. Eu li há pouco tempo um estudo do Stefan Zweig, né? E você é um dos propagadores do Stefan Zweig no Brasil, dizendo que 1913 tinha uma série de coisas que são exatamente que nós encontramos hoje. A mundialização, né? O rádio, a moda, de repente a globalização acontecia há 100 anos atrás. Então a história é redonda, a história não é em flecha. Olha, eu concordo, eu vou fazer não é nem um contraponto, é uma continuação, eu concordo. Santo Agostinho dizia, o tempo é tão complexo, né, que tem 3 tempos. O tempo presente das coisas presentes, o tempo presente das coisas passadas e o tempo presente das coisas futuras, e elas vão se misturando dessa forma exata que eu... Mas eu acho que falta ainda também a devida dimensão do período histórico que a gente está vivendo. Franklin Delano Roosevelt teve 4 mandatos. Se ele tivesse tido só 2, ele teria saído. A figura dele na história seria muito mais apagada que a do Obama. Ele teria pego os períodos da crise e em 1937 os Estados Unidos mergulhou de novo na recessão, a mesma recessão de 29, que durou muito tempo, como a nossa vai durar. Nós estamos com uma certa cegueira de reconhecer alguns desafios. A falta de liderança é aquele cara que diz, olha, temos que enfrentar os nazistas, sangue, suor e lágrimas. Por isso, tua lembrança de Churchill. Então, tivemos a grande recessão, estamos tendo grandes conflitos globais, a capacidade de governança global é nenhuma. Eu concordo que a história não vai para um lugar, não tem uma direção. Mas, por exemplo, o livro mais importante que eu li até hoje, no século XXI, é o último do Steven Pinker, chama-se Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Acho mais importante que o do Piketty e outros. É um catatal
de estatística, mas de um neurocientista, de um psicolinguista, de um neurocientista também, importante, demonstrando, entre aspas, até onde é preciso demonstrar alguma coisa, que a violência no mundo tem diminuído assim, extraordinariamente na história da civilização, mesmo se você considerar estatisticamente a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a Primeira Guerra Mundial e tudo. Se você fizer as contas como elas devem ser feitas, proporcionalmente, etc. Isso é um consolo, né? É um grande consolo. O autor não mora no Rio de Janeiro. A cultura tem conseguido apaziguar o que nós somos, o ser humano, ou coibir a violência de uma maneira extraordinária. E isso é uma mudança histórica relevante. Então, agora reabriu a história, no certo sentido. Por exemplo, só para terminar e provocar o Renato, conceitos que todo mundo aprova e nunca ninguém discutia. Autodeterminação dos povos. Alguém é contra? Nunca, ninguém. Eu sou. Eu não admito que se extirpe o clítoris das mulheres no Estado Islâmico, na Somália ou na Etiópia. Eu não admito que mulheres pastum ou indianas não possam estudar, como aquela menina talibã que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas isso vai contra a autodeterminação dos povos. Aqui a nossa tradição... Ia. Agora o senhor deve ir para a cadeia. Existe uma coisa chamada direitos humanos fundamentais. Então, nós estamos num período muito rico da história que ainda não... Mesmo que ela não tenha uma direção, ainda não assentou. Eu acho que a história, que não é uma flecha apontada para o futuro, mas é um processo em movimento. O problema é que nós vamos de costas. Né? Sem poder olhar, né? Esse é o Paul Klee, o anjo da história do Benjamin, né? Então ela está andando, Agora, não nos é dada a capacidade de olhar, entender, quer dizer, olhar e entender imediatamente o que está acontecendo. Convergindo um pouco com essa sensação. O que nos é dado? É olhar o movimento do ponto de vista do que vivemos. Né? E eu acho que o que se impõe é uma experiência de uma dizimação, de uma perda de coisas, né? E, ao mesmo tempo, a percepção de incorporações. Quer dizer, o século XX foi um século de terríveis tragédias, mas, ao mesmo tempo, a estrutura normativa dos direitos humanos, quer dizer, a ideia de que os direitos humanos são extraterritoriais. Né? Os avanços tecnológicos, a gente passou a viver mais, morrer menos. Sim, avanço tecnológico, tudo bem, mas acho que eu quero enfatizar a dimensão imaginária, normativa, quer dizer, que define formas de vida do ponto de vista mais civilizacional. Coisas fundamentais foram estabelecidas no século XX. Agora, uma escala de dizimações e de destruições imensas, de uma forma tal que hoje, quer dizer, o fato de a gente andar de costas para o futuro impõe uma agenda de preservação de coisas que estão perigosamente a ponto de morrer, desaparecer. E que foram conquistas fundamentais que o século XX, de uma certa maneira, pôs. A ideia do estado de bem-estar social, a ideia da intolerabilidade de um certo patamar de desigualdade entre as pessoas. Né? Quer dizer, portanto, uma agenda, digamos assim, progressista hoje é uma agenda, em grande medida, conservadora e deve ser-lo. Deixa eu dar uma nota otimista também sobre ciência e sobre... o caso do ebola foi um caso estimulante, eu diria edificante, a capacidade do mundo de se articular, não é? Quer dizer, isso, se a peste bubônica tivesse sido enfrentada desse jeito solidário e organizado... A história da Europa seria outra. Sobre o ebola, Dines, é porque no mundo de hoje já não é mais possível evitar. Se você não controlar na Libéria, não controlar na Guiné, né? Vai para o mundo todo. Eu juro que eu fiquei acompanhei os meus detalhes, eu fiquei com a sensação que se fosse ficar na África, como parecia no início... Tudo bem. Deixava morrer um monte de gente lá. A solidariedade global ainda não conseguiu. Embora num mundo hoje que não faz a menor diferença se a criança está morrendo de fome ali na esquina ou na Somália, eu posso ajudar ela do mesmo jeito. Então as minhas obrigações morais e éticas são as mesmas. E isso nos remete ao tema do próximo bloco. O Observatório faz uma breve pausa e volta daqui a pouco. Voltamos a apresentar o Observatório da Imprensa com uma análise dos assuntos que repercutiram e que ainda serão tratados na mídia no ano que vem. Falamos
terminamos o outro bloco falando em solidariedade, em compreensão da condição humana, não é? E, no entanto, nós pegamos a Europa, o velho mundo, não é? Que viveu tantas experiências e conseguiu superá-las na Segunda Guerra Mundial, os nacionalismos, de repente, sendo trabalhados de uma forma inteligente, e virou essa primeira experiência mundial de um Estado multifederal, não é? Em suma, temos essas experiências positivas e, no entanto, a Europa está sendo corroída pelo velho cupim, não é? Da xenofobia, vamos chamar de direitismo, não é? Eu acho que isso são fases. Esse desmembramento que está ocorrendo vai levar alguns anos. Daqui a pouco vai haver biologicamente necessidade de reagrupar outra vez. Eu volto à história. A história vai se fazendo, vai se desfazendo, desfazendo, e não tem uma direção propriamente dita. A Europa vai ser e vai não ser como os Estados Unidos, a América Latina. A América Latina está esgotando o modelo que era Venezuela, que era Brasil, que era Argentina, que era Paraguai, etc. Está esgotando esse modelo populista, né? E vai ingressar numa coisa que não sabemos o que é. Eu acho que dos inícios dos 80 até a grande recessão de 2008, de Reagan e Thatcher até a grande recessão de 2008, a gente viveu uma ilusão dessas, de que não tinha o DNA, que agora o mercado e tal, que a história acabou, a ciência acabou. Tem um livro, não tem só o fim da história do Fukuyama, não, tem um belo livro, que é um bom livro. Depois ele negou isso. Depois ele negou. Mas é um livro que você lê, você discorda, mas... Tem um outro, O Fim da Ciência, em 96, já descobrimos tudo, agora é só... E, de repente, nós estamos imersos num mundo que não tem mais governança global, nem para a Síria, nem para a mudança climática, nem para a crise econômica, porque não tem mais uma supremacia de uma potência como existia. Virou uma bagunça. Não é só a China, não. O pessoal diz, a China. Não é a China, não. A União Europeia tem o mesmo tamanho dos Estados Unidos. É que virou uma bagunça de novo. Globalizou os mercados. Nesses 80 até 2008. Só os mercados. A vida do que importa às pessoas, se vai ter renda, se vai ter emprego, o dinheiro que circula pelo mundo, está globalizado. A capacidade da política de definir limites, valores, vai mais um pouco para lá, vai mais um pouco para cá, certo ou errado, essa não está globalizada e não estando globalizada, ela não vale nada. Não é uma crise do sistema político da Alemanha, da Itália, do Brasil, é que os alemães chamam isso de poder decrescente da cédula do título eleitoral. Ele votava nos anos 60, ele decidia A, B, C, D, E, F, G. Ele vota em 2014, decide um pedacinho de A, o resto do título eleitoral dele é uma ficção, porque a economia, e nós vemos uma sociedade capitalista, então a criação não é de governo mundial. Prefiro morrer queimado nas chamas do aquecimento global do que um governo mundial dizendo vai para lá, vai para cá. Mas uma governança global, uma opinião pública mundial, uma sociedade civil planetária, essa tem que se gestar. A filosofia política moderna, ela é uma revolta contra as implicações da natureza. Certo? Quer dizer, desde pelo menos o século XVI, XVII, uma série enorme de filósofos políticos, com direções diferentes, tentam apresentar suplementações imaginárias, utópicas, se a gente quiser chamar assim, o que seria a fatalidade do comportamento natural. O comportamento natural é o seguinte, é o único animal que sabe matar. A natureza, aí nesse ponto eu sou Voltaire, não sou Rousseau, a natureza é alguma coisa a ser revestida. Né? O mosquito é desagradável, o espinho no pé é desagradável. Então não há beleza no comportamento natural, do ponto de vista do comportamento humano. Então, há uma tradição de filosofia política que Hobbes, Locke, quer dizer, não é o caso de ficar citando autores aqui, que imaginariamente tentou apresentar revestimentos e alternativas, formas de mitigação, de docilização desse comportamento. E essas coisas não ficaram só no plano das ideias, essas coisas decantaram e passaram para a vida, certo? Viraram artifícios práticos que organizam a nossa vida. E eu acho que o que nós estamos vivendo é o esgotamento de um processo que começou no século XVII, que é o processo civilizador,
do qual nós acreditávamos que poderíamos suplementar com a criatividade intelectual e cultural imperativos do comportamento natural. O mundo do mercado, não sei se você vai concordar comigo, é a realização plena desses imperativos naturais. E aí, a natureza está vencendo a cultura quando esse mundo que vocês estão descrevendo aparece com a natureza no que ela tem de pior. Ela está vencendo a cultura quando as imposições dos mercados falam mais alto que a política. Aí vai contra o que eu falei. É a minha tese. Mas não é o DNA, quer dizer, é a falência do esforço de suplementação, que também, quer dizer, Hobbes dizia que a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem essa dimensão. Mas não está falindo, tem menos violência hoje do que tinha. Mas não... Mas aí a gente vive mais. Não é mais. A gente vive mais, a gente vive melhor, tem menos a água está violência. melhor, enfim, a medicina melhorou, a gente vive mais. Não, mas o papel da mídia. Anos. E aí entra a mídia, que a mídia é que faz toda essa polinização. Sim, claro. É por isso que ela é tão visada. Quando alguém quer punir a sociedade humana, mata jornalista, porque sim, claro. Ele mata o conta mensageiro. A história, né? Conta Mata o Mata o mensageiro, portador da notícia. Claro. É mediação, né? Exatamente. Mediação. Não, e aí tem essa visão, quer dizer, todo mundo tem muitas pessoas têm essa visão apocalíptica. Não, vai acabar a mídia, a rede social, o papel impresso. Você entra numa livraria brasileira e você vibra de entusiasmo com a produção o papel, Natalina. De papel, e é o papel que vai... Eu sou obrigado a defender o papel, por razões profissionais, ok? Eu não posso dizer uma outra coisa. Seu papel é esse. E já que é mídia, a defesa da mediação como fator civilizatório. Certo? Não dá mais para apostar de maneira ingênua, fundamentalista, da supressão das mediações, que as pessoas produzem informação e reflexão. Mas os suportes são diferentes, né? Suportes variados e novos. Sim, mas o pensamento precisa de tempo. O pensamento é lento, Afonso. O pensamento é lento, a gente tem que manter o valor da lentidão. Agora chegamos como dimensão do pensamento. A um ponto dos mais interessantes. E o final da mediação é o princípio da rapidez. Vão sobreviver os rápidos, os jovens, os rápidos. Os reflexivos, os lentos, os que pensam. Tá? Não tem um ecossistema favorável à sua Mas vão ter que ter. Essa é a questão. O mercado, ele não tem tempo. Se eu ganhar $1 milhão em um ano, mas se eu ganhar em um segundo, eu sou muito... O mercado não tem tempo. Então, essa coisa das novas ferramentas, da velocidade, etc. Tal, traz muita coisa boa. Acesso à informação, assim, imediatamente, qualquer uma, porque maravilha, né? Hoje você não precisa ir na Biblioteca Nacional, pesquisar na Biblioteca Nacional. Você entra em casa. É bom que vá. Você fosse eu vou sempre. Porque nós temos dois diretores da dois presidentes. Eu sou colaborador, muito me orgulho disso. Você é. Mas só que o que o Renato falou é o dilema que nós estamos vendo. O paroxismo da sociedade de mercado, nesses anos, até 2008, reduziu o tempo demais. Nunca a sociedade foi tão produtiva e nunca as pessoas tiveram menos tempo. Então, esses conflitos todos que a gente está vivendo passarão por alguma solução que permita o Twitter, o WhatsApp, ou seja lá o que for, de 3 linhas. Agora não é nem 3 linhas. Eu achei que a gente ia regredir para as exclamações. Uai! Por isso você começou com oba. Não, mas não, a gente foi para uma coisa. Agora é símbolozinho. Você quer uma cara rindo. Tem uma coisa que me preocupa, é o seguinte: o conhecimento, antigamente, estava ligado à escrita. Ok? Um médico sabia as coisas, você, como paciente, não sabia nada. Hoje você vai na internet, tem 16.735 sites de informações sobre doenças de cardiopatia. E os médicos detestam isso. O cliente sabe tanto quanto o médico, teoricamente. E no caso da mídia, a mesma coisa. Antigamente, o jornalista era o dono da informação. Hoje, ele não é mais o dono da informação. Existem esses agentes proliferando notícias. E onde é que está o centro? Não? Mas é que o jornalista não é o agente da informação. Ele é quem dá sentido. Esse é o ponto. Só para completar a frase, tem que ter essas ferramentas de rapidez, eu uso todas, gosto, não sei o que tal, mas a garotada, principalmente a juventude, tem que ter tempo de ter a comunicação e tem que ter tempo de ler o romance de 300 páginas. Se não encontrar isso, se essas duas coisas não confluírem para um mesmo mundo, não
tem solução. Não tem solução. E no caso da mídia, isso é cultura major, no caso da mídia, ela agora tornou-se, não é mais dispensável, ela agora é mais indispensável. Nós precisamos, a reflexão tem que se aprofundar. A informação está disponível para todo mundo. Ou você escolhe um guru para aprofundar, e não é um bom caminho, ou você precisa da mídia, que te dê os caminhos, as estradas para descascar cebolas, para ir mais fundo na coisa. E nesse sentido, a gente vai para o Oba ou vai... Olha, olha, eu realmente acho que os anos hoje são muito melhores do que os anos 90. Nos anos 90 tudo ia bem, a União Europeia, não tinha Estado Islâmico, tinha Acordo de Oslo, a economia crescia, patati, patatá, e a história tinha acabado. O que não é uma verdade, é uma ilusão. Se tivesse acabado, era uma boa, né? Que tem um mau destino, que tem um karma. A história tinha acabado. Agora, nós estamos às voltas com todos esses problemas. É muito mais divertido, muito melhor. Isso. Não, eu não sei. Quer dizer, o comentário jocoso. Nós todos nos alinhamos àqueles que reclamaram contra a ideia de que a história tinha acabado. Nos anos 90. Que pena que não acabou, né? Não, mas Esse era o sentido, né? Não, enumerando o que você está dizendo, acordos de Oslo, né? Quer dizer, enfim, isso é uma mas veja, né? Nos anos 90 era mais mercado. Nós três mais Udines, nós pertencemos a uma geração que passou por duas desilusões dramáticas. A primeira desilusão é a Revolução. Achar que a Revolução ia transformar o mundo. Aprendemos que a Revolução é um fracasso, é episódica. E outra coisa é essa ideia de vanguarda, que a vanguarda é a vanguarda do progresso, que algumas pessoas estão mais adiantadas que outras. Não existe vanguarda e não existe revolução que dê certo. Então, a nossa geração aprendeu que essas duas coisas não funcionam. Mas tem uma terceira desilusão, que é essa que a gente falava antes. Nos anos 90 e até 2008, acreditávamos mesmo, todos, nós vivíamos uma utopia, a utopia da técnica e de que o mercado se autorregulava. E, a partir de 2008, é a terceira, é do mesmo nível das outras. Vai continuar tendo mercado, mas o mercado não se autorregula. Uma instituição criada para maximizar, ela maximiza, ela não se autorregula. É uma desilusão que tem que acabar. Isso é a tese uma ilusão do que tem que Prêmio acabar. Nobel de Economia, né, o do francês, que tem que regular. Tem que regular. Polônio de volta. Trazer o velho Karl Polanyi de volta. Aqui não é esquerda, direita, é só essa mesma coisa, é uma ilusão que havia. Não tem mais história, não tem vanguarda, não tem progresso, mas o mercado resolve tudo. Não resolve, não. É a história. E Balzac já havia dito sobre as ilusões perdidas. Um famoso romance onde ele analisa a sua época e é hora de a gente reler isso. E você, ao relembrá-lo, você vai ser ufa ou vai ser oba? Eu vou olhar para o meu DNA e pensar duas vezes. Eu sou darwinista, adoro essa história do DNA. Está no nosso DNA o oba. Esperar, não é? Exatamente. Eu acho que é isso. Acho que nós estamos antropologicamente condenados a pedir um sentido para a vida. Não podemos abrir mão da ideia de que a experiência nossa no mundo não tenha sentido. Então, alguma aposta é fundamental. Eu acho que não é existencialmente consistente a aceitar a ideia de que não há nada a fazer, enfim, de que as coisas estão dadas e que nós não podemos suplementar a vida com coisas inesperadas e inauditas. Não, isso me dá um certo alento, porque a nossa função enquanto homens de imprensa, e nós somos todos homens de imprensa e de comunicação, é de que a nossa função é dar sentido, né? É dar aquela costuradinha, aquele... Bides, falando sobre a mídia e sobre esse programa, que já são muitos anos, você veja como essa coisa da mídia aprofundando a reflexão, esse programa deveria discutir 2015, mas a história está tão densa
que nós hoje, nesse ano, para discutir 2015, o ano que vem, nós não discutimos 2015. Discutimos o século VII. Nós discutimos o século VII, o século XX, o século XXI. Isso é muito bom, eu repito, é muito divertido do que ficar discutindo se a conjuntura americana vai melhorar um pouquinho, Exatamente. não sei o que lá. E com isso chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença aqui no Rio do economista e ambientalista Sérgio Bessermann, do cientista político, presidente da Biblioteca Nacional Renato Lessa, do poeta, ex-presidente da Biblioteca, escritor Afonso Romano de Santana. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você vai nunca mais continuar lendo o jornal do mesmo jeito. Uma boa noite e feliz Ano Novo.